Graça e paz. Essa semana o Senhor ministrou uma palavra no meu coração e foi muito bom para mim. Deus muitas vezes fala para a gente, para um pouco, tira o pé do acelerador, né? Vamos fazer a leitura do livro de Isaías, capítulo 55, de 1 a 7. Isaías 55, de 1 a 7. E a palavra do Senhor, ela diz: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclina os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Palavra, né? Uma graça oferecida gratuitamente. Olha só, o povo de Israel, ele estava no exílio, cansado, sem esperança. Eles tentavam sobreviver, né? Numa terra estranha. Muitas vezes se conformando com as migalhas da cultura babilônica. O povo estava zerado, sem recursos financeiros, espiritualmente sedentos e vivendo sob a tirania daquele império. Difícil, né? Imaginem a crise de identidade profunda em meio a uma metrópole tecnológica, praticamente da época. Não eram escravos, mas não eram livres, mas viviam um choque cultural. A crise espiritual. Sem o templo de Jerusalém, os exilados enfrentaram a pergunta: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Já pensou a dificuldade de você estar num lugar onde você não pode se expressar, se externar a graça do Senhor? Havia o sentimento de saudade, saudades da pátria. A necessidade de voltar ao Pai. Nós lembramos aí então do filho pródigo. E muitas vezes a gente vai, quer ir longe, quer ir longe, quer ir longe,
fora do alcance da autoridade dos pais, né? E quando a gente chega lá embaixo, a gente quer voltar, porque lá embaixo o mundo é rude conosco. E nós não estamos preparados, e não é isso que Deus deseja de nós. Deus não quer que soframos por decisões que nós mesmos tomamos. E apesar da relativa prosperidade, havia a melancolia constante daquele povo. A Babilônia era uma gaiola de ouro enorme. E eles choravam à beira do rio, dos rios da Babilônia, ao lembrarem de Sião. Mas ao mesmo tempo, ali, em meio a muitas estátuas, né, vivendo ali com tudo aquilo, muitos deuses que precisavam ser carregados daqui para lá, mesmo estando ali, Deus estava ali carregando o seu povo. O mundo, ele apresenta para nós uma balança. Uma balança. E então nós sentamos nessa balança e ela vai balançando, vai nos dando um aconchego. De repente essa balança ela se torna numa roda gigante e vai girando e de repente essa roda gigante vai se tornando numa montanha russa e vai nos levando. Quando vê nós estamos em cima de 2 trilhos a ponto de descarrilhar, sem dar frutos, sem desfrutar do melhor que Deus tem para a nossa vida. Hoje, nós vivemos em uma Babilônia moderna. Uma Babilônia moderna, tecnológica, que se atualiza em frações de segundo. Quando você menos espera, você já está desatualizado. E as novas ferramentas da internet agora geram respostas instantâneas. É tudo muito rápido. A linha entre estar em casa e estar no trabalho, para muitos, já desapareceu. Porque você está o tempo todo no trabalho, na rua, dirigindo, o que não é aprovado, né? Mas você está ali dirigindo. Você está jantando, e você está na sala, e está ali, trabalhando ao mesmo tempo, correndo atrás de negócios, fechar negócios, decidindo, tomando decisões, buscando oportunidades. E esse é o nosso dia a dia. Então a gente entende que diploma hoje não, é só mais um ponto de partida. Não é mais um diferencial. É um ponto de partida. Quem ganha mais não é quem sabe técnica, quem tem técnica, mas quem tem domínio da tecnologia hoje. E nessa engrenagem frenética, corremos, somos empurrados, e da mesma forma empurramos a outros dentro dessa engrenagem, muitas vezes buscando saciedade em carreiras, relacionamentos, bens materiais, validações em redes sociais, resistindo, vivendo e tentando sobreviver com o que vem às nossas mãos. Sendo oprimidos pelos mais fortes à nossa frente e também oprimindo os mais fracos atrás de nós. E assim nós vamos levando o nosso dia a dia. Mas é o jogo da conquista. É a regra do que vence o mais forte. Quem pode mais? Quem está melhor preparado? Tudo por status, bens, prazeres. E por essa competitividade não se estabelece limites. E quem assim procede acaba sendo engolido pela própria produtividade que tenta alcançar. É uma máquina.
E a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Provérbios 10, 22. Olha só o contraste. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As coisas que nós vivemos, elas podem até entreter, mas não alimentam a alma. Não alimenta a alma. Só nos faz terminarmos o dia com um vazio profundo no peito, de busca incessante. E é como tentar, sabe o quê? Apagar um fogo com gasolina. É como tentar matar a sede com água salgada. É nesse contexto que o mundo nos coloca. E olha só, até as ferramentas que nós usamos, elas precisam de um tempo, porque senão elas nos deixam na mão. O celular precisa ser carregado. O carro precisa repor a gasolina, precisa repor a água, precisa trocar o óleo, precisa calibrar os pneus. Senão elas param de funcionar. E para muitos isso é travar a vida. Porque quantos não dependem disso? E aí nós perguntamos, quantas vezes trabalhamos arduamente por coisas que, assim que a conquistamos, nos dá um gosto de quero mais. Um gosto de vazio, de não satisfez. Estamos cercados de opções, né? Mas morrendo de sede espiritual. Foi assim naquele tempo. E o profeta aqui levantou a voz para anunciar que o banquete de Deus está pronto. Estava pronto naquela época. É um convite real feito por um Deus que não quer apenas nos salvar, mas nos saciar, nos encher, nos dar plenitude. O convite é para pararmos de gastar energia com o que é passageiro e focarmos no que alimenta a nossa alma. Ele anuncia o verdadeiro banquete da graça. Um convite para quem tem sede. Quem que não tem sede de graça? E esse banquete, ele é uma transição da insatisfação humana para a restauração divina. Para sermos recarregados espiritualmente. É um paradoxo maravilhoso, um banquete de alta qualidade que não custa um centavo sequer para quem o recebe. Mas satisfaz o que o dinheiro não pode comprar. O convite é para comprar sem dinheiro. Isso é espantoso, né? No reino de Deus, olha só, a moeda de troca não é o seu mérito, mas a sua necessidade. Deus não está chamando quem se sente cheio ou satisfeito pelo mundo, mas quem está vazio, quem está sedento. Deus não chama os que estão cheios de si, mas os que reconhecem sentir uma carência de Deus. Se você sente que não tem nada a oferecer a esse Deus, então parabéns. Porque você é um convidado de honra desse banquete. Deus está te chamando. E Ele diz, todos vós, os que têm de sede. Vinde às águas,
com a sede que o mundo não acalma. Vinde comprar vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Isso parece estranho para a nossa lógica, né? Nos dias como hoje, até um favor nos custa às vezes. Mas a graça é o motivo do banquete. O banquete é gratuito para nós porque o preço já foi pago por Deus. Um preço pago de sangue puro. E o requisito não é ter dinheiro para esse banquete, para participar dele. Não é. É ter sede. O convite é para os sedentos. A vida espiritual não começa com um fazer, mas com um ouvir. E Deus está dizendo: inclina os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a tua alma viverá. É bonito, né? É um Deus que resgata. É um Deus que restitui. É um Deus que transforma. Deus promete renovar com o povo a aliança com Davi. E isso aponta diretamente para Jesus Cristo em nossas vidas hoje. A aliança perpétua. Deus está prometendo algo que não depende da nossa perfeição, mas da própria fidelidade dele. E quando ouvimos a voz de Deus, somos reconectados ao nosso propósito real, que é ser luz para as nações, que é pregar o evangelho. Os apóstolos, quando foram dispersos por Jesus para ir pregar o evangelho, eles não foram para buscar emprego, não foram para buscar carreira, eles foram pregar o evangelho. E Jesus disse: não leve nada, não leve bolsa, não leve dinheiro. Vocês vão apenas ser minhas testemunhas. Deus nos restaura não apenas para o nosso próprio bem, mas para sermos suas testemunhas. Esse é o grande chamado. E Deus nos alerta para a necessidade de mudança, né? Mudança de rumo, usando a própria urgência do momento para um novo tempo de oportunidades. Para quem quer novas oportunidades, Deus está chamando. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Este é o chamado. Aqui está a janela da oportunidade. A graça, ela é gratuita, mas não deve ser tratada com desleixo. É preciso aproveitar as oportunidades. O momento de buscar a Deus é hoje, é agora, é a todo momento. Porque Ele é misericordioso e nos chama ao arrependimento. Deus está perto agora. Amanhã o coração humano pode estar mais endurecido. O tempo pode ter se esgotado. E quando Deus nos trata com essa urgência, não é para causar medo, é para nos trazer amor para perto de si. Deus pede a nossa conversão da busca material para o deleite espiritual. Ó, conversão. Conversão é você estar numa direção e de repente você volta ao contrário. E ele continua dizendo: deixe o ímpio o seu caminho. Isso quer dizer mudança de direção. É arrependimento de pensar e tomar decisões erradas. E ele continua: deixe o homem maligno os seus pensamentos. Isso é mudança de mentalidade. Devemos mudar a nossa mentalidade. Parar de investir o nosso tempo sem a direção de Deus. Parar de seguir caminhos que terceiros estão apontando para a nossa vida. A nossa direção é Deus. Jesus é o caminho.
Deixar os nossos caminhos e os nossos pensamentos não é uma perda, é uma troca. Deixamos a nossa lógica limitada para vivermos sob a compaixão e o perdão abundante do Senhor. Ele diz: converta-se ao Senhor. O foco não é apenas fugir do erro, mas correr para os braços do Pai. Para receber consolo, para receber paz, para receber a direção. Não foi o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós já temos bênção, nós já somos abençoados. Quando caminhamos com Deus, Deus ele acrescenta mais. Buscai a sua força continuamente. Buscai o seu poder. Porque ele é rico em perdoar. Deus não perdoa com economia. Deus nos perdoa com abundância. Ele não está esperando você com um cajado para punir, nem eu, mas com um banquete para celebrar o nosso retorno. É assim que Deus nos quer, conectados com Ele, buscando sempre a direção que Ele tem para a nossa vida. As bênçãos do Senhor são caminhos de vida para nós. E esse texto, o Senhor está nos mostrando que Ele tem esse banquete da graça. E aí nós perguntamos, o que tem ocupado o lugar de prioridade na sua vida? A busca? A correria? Se você se sente exausto ou seco espiritualmente, lembre-se que o banquete de Deus está servido. Ele não pede o seu currículo, não pede seu cartão de crédito. Ele apenas pede que você volte-se para Ele. O banquete é gratuito, mas exige uma decisão. Ou seja, levantar-se de onde você está caído, ou descer de onde você subiu sem Deus, e ir até a mesa de Jesus Cristo. Pare de tentar cavar cisternas rotas e venha para a fonte da água viva. Se você sente que sua vida tem sido um ciclo cansativo de busca vã, Deus está dizendo: vinde a mim e comei o que é bom. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Vamos fazer um exercício nessa semana. Vamos procurar identificar qual comida que tem consumido o nosso tempo, os nossos recursos sem nos dar paz. Comidas, ou seja, as questões, o que está nos alimentando durante o dia, mas que não está nos dando paz. Troque esse esforço pelo descanso de ouvir a palavra. Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer a sua atenção e o seu coração. É isso que Deus quer. Amém? Eu gostaria de pedir, se alguém quiser uma oração, que venha aqui na frente. Estou sentindo que Deus está pedindo para orar. Igreja, vamos ficar em pé, vamos estender as mãos.
a esses amados, oremos. Senhor, nós te louvamos porque tu és o único que oferece o que realmente sacia, Senhor. Tu és o dono do banquete. E mesmo sendo o rei do universo, inclinas o teu ouvido para nos chamar pelo nome. Senhor, confessamos que muitas vezes gastamos nossas energias, nosso tempo e nossas preocupações com coisas que não deixam que só deixam a nossa alma vazia, Senhor. Pedimos perdão por tentar resolver essa sede espiritual com coisas deste mundo. Pai, trazemos diante de Ti nossas mãos vazias. Não temos mérito para comprar a Tua graça, Senhor. Mas aceitamos hoje o Teu convite gratuito. Sacia a nossa sede de paz, de propósito e de justiça através de Jesus Cristo, Senhor. Ajuda-nos a abandonar caminhos que nos afastam de Ti. Alinha os nossos pensamentos aos Teus. E que a Tua palavra, Senhor, que é como a chuva, caia sobre o solo do nosso coração e produza, Senhor Deus, frutos de vida e não de amargura. Obrigado porque o Senhor é rico em perdoar. Saímos daqui não mais como sedentos, mas como os convidados da Tua mesa, Senhor Deus. Que nessa semana nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. E é em nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos por todas estas coisas. Amém. Glória ao Senhor Deus. Amém.